3, 2, 1. Hoje será levado ao julgamento o réu, Luiz Gustavo de Lima Rosa. O júri será presidido, tendo como juiz emeritíssima senhora, doutora Ana Clara Dias Filho. É a doutora promotora de justiça, Heloísa Vieira. É a doutora advogada de defesa, Jennifer Carolina Donato, membro do Conselho de Sentença. Boa tarde, senhoras e senhores. Daremos início, neste momento, à instalação da sessão do Tribunal do Júri, da comarca de Maringá. Vamos proceder à sessão. Existe alguém entre os jurados que seja amigo ou parente do réu, da advogada ou da promotora? Não havendo impedimento, está formado o Conselho de Sentença. Vocês prometem que decidirão com imparcialidade, consciência e de justiça? Sim, eu prometo. Quem entre o réu? Qual o seu nome? Luiz Gustavo de Lima Rosa. Qual a sua idade? 9 anos. O senhor tem advogado? Tenho sim, senhora, a doutora Jennifer. O senhor Luiz Gustavo de Lima Rosa não está obrigado a responder as perguntas, mas caso não responda, seu silêncio poderá prejudicar sua defesa. O senhor é acusado do seguinte: conforme consta na ata pedagógica da Escola Municipal Professor José Galete, no dia 23 de maio deste ano, o senhor Luiz Gustavo de Lima Rosa foi ao banheiro e cometeu o ato de vandalismo contra o patrimônio do município, conforme o artigo 163 do Código Penal Brasileiro, assim como também fez mal uso do material escolar, tornando as canetinhas uma séria ameaça ao próximo, quando o réu inseriu material que poderia machucar os outros alunos. Senhor Luiz, o senhor tem compreensão de sua atitude? Sim, senhora. Não pensou que sua atitude seria errada? Não, senhora. Me conta como aconteceu os fatos. Eu estava no banheiro e eu achei que era assim, achei legal tirar ele do rolo para tudo no chão. Também quis jogar alguns dentro da patente, mas não deu. Quando eu cheguei na sala de aula, eu peguei as primeiras canetinhas do material que eu tive, ele foi ficar e comigo para brincar com meus amigos. Os projetos, eu achei que não tinha importância pegar, fazer umas pegadinhas com meus colegas. E os clipes das canetinhas, era só pra mim brincar, não era pra mim machucar, não tive a intenção de machucar, ferir ninguém, mas também eu não queria fazer as atividades, ficar sentado na cadeira, só que isso não é mais mal. Pode se sentar. Passo a palavra à promotora. Senhores jurados, como vocês sabem, os atos de vandalismo resultam em grandes prejuízos e provocam transtornos na vida de grande parte da população. O réu, em questão de forma egoísta, pegou alguns papéis higiênicos deixando inutilizados para o uso. Nem sequer pensou que o uso desses materiais é por recursos públicos, com o seu dinheiro, e destruir esses materiais é um ato de vandalismo. Quais fazer uso desse material apenas para brincar. Não só fez uso desse material, como também colocou os outros alunos em perigo ao fabricar uma espécie de arma com clipes e as canetinhas, que foram retirados da sala de aula, como podem ver as provas apresentadas. Nota-se, senhores jurados, a intenção de provocar tumulto entre os colegas da escola e é com base nesses argumentos que pedimos à senhora juíza a condenação do réu. Passo a palavra à defensora do réu. Obrigada a todos aqui presentes. Espero que possamos chegar a um acordo justo para toda a sociedade e para meu cliente. Vejam, senhores jurados, a promotoria transformou meu cliente em um monstro perigoso para toda a sociedade. Este raciocínio é injusto, uma vez que o mesmo não teve intenção de destruir ou ferir. Foram atos impensados e realizados como forma de divertimento. Meu cliente, em sua simplicidade, não percebeu que ao agir desta forma, feria os direitos dos cidadãos, destruindo aquilo que lhe pertence também. Assim, está mais que provado que a intenção foi brincar, não destruir, porque ninguém destrói
enfraqueceu. Peço, senhores jurados, bom senso julgar meu cliente. Declaro encerrados os debates. Senhores jurados, vocês estão prontos para decidir? Sim! As perguntas que irão responder são as seguintes. A atitude do aluno em questão foi um ato de vandalismo? O mau uso dos materiais escolares poderiam machucar os outros alunos? Podem colocar seus votos na urna. Por 4 votos a 3, o réu foi considerado culpado. Todos de pé, que eu vou proferir a sentença. Devido ao acusado ser réu primário e ter residência fixa no município de Maringá, condeno o réu, o senhor Luiz Gustavo de Lima Rosa, a pagar 20 cestas básicas para este município e a lavar as paredes pichadas da escola, para que então seja compreendido que atos de vandalismos não devem ser levados como forma de brincadeira. Declaro encerrada a sessão.